Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coopert Biotalks. Aqui, edição especial, direto do Congresso Brasileiro de Entomologia, realizado em Uberlândia, Minas Gerais. E agora a gente traz um tema muito importante e especial, que é o seguinte: a importância da taxonomia de insetos para o controle biológico. Por isso, nós estamos aqui com 3 taxonomistas e que vão falar das suas especificidades em cada área, em cada instituição, universidade. E eu recebo aqui, então, está conosco o professor Marcelo Tavares, da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. O prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho da taxonomia, que é bastante importante no controle, e vamos brincar um pouquinho com isso aí. Com certeza. Recebemos aqui também o Valmir Antônio Costa, que é pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo. Valmir, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Realmente é um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre taxonomia. Excelente. E aqui à minha frente o Daniel Rodrigo Rodrigues Fernandes, do INPA, que é pesquisador, então, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Bom, já vou começar para colocar todo mundo aqui na mesma pauta, na mesma agenda. O que é a taxonomia? Como a gente pode trazer toda a sua importância na esfera brasileira e global também, começando aqui pelo professor. Bom, na verdade, a gente fala taxonomia, os nomes são meio complexos dentro das áreas de ciência e pesquisa, né? Mas a taxonomia, basicamente, ela busca a taxonomia de seres vivos, né? Não só de insetos e tal. Ela busca entender quem são as espécies de organismos que vivem na Terra e dar nome para esses organismos e descrever como a gente consegue identificar cada um deles. Então, basicamente é isso. Aí, no caso, vamos pensar das pragas, dos inimigos naturais. A gente quer saber quem são as pragas existentes ali, quem são os inimigos naturais, reconhecê-los, saber como reconhecê-los e dar nomezinhos para eles, para a gente depois armazenar as informações, né, com base nesse conhecimento, armazenar toda a informação da biologia, de distribuição, todos os aspectos desses organismos, né, para que todo mundo fale a mesma língua sobre aquela espécie, sobre aquele organismo. E daqui a pouco a gente fala mais sobre a taxonomia integrativa, que traz aí todo o panorama. E aqui no caso, Daniel, como é que a gente pode ver sobre os avanços da taxonomia, o que a gente tem observado, e principalmente aqui dentro do Congresso Brasileiro de Entomologia? Bem, aqui no Congresso, pelo que eu já observei no geral, a gente tem diversos avanços na questão de espécies novas. Eu vi alguns trabalhos de alguns taxonomistas descrevendo novas espécies, inclusive homenageando a própria Sociedade Entomológica do Brasil, né? Ele que descreveu uma espécie em homenagem à sociedade, aos 50 anos da sociedade. Então, o grande problema que a gente tem hoje é que nós somos poucos. E se tivesse muito mais de nós trabalhando junto na taxonomia, a gente estaria muito mais avançado. Então, a gente fica triste, por um lado, por sermos poucos, mas extremamente feliz pelo pouco que a gente está conseguindo fazer, conseguir ajudar aí, tanto no controle de pragas, até mesmo na própria identificação das pragas que estão ocorrendo. Muito bom. Valmir, a importância da gente destacar por que devemos identificar essa espécie, esse inseto. Explica para a gente, você que já está há bastante tempo em uma instituição referência para o nosso país, que é o Instituto Biológico de São Paulo. Então, nos conte um pouco dessa história. Sim. A identificação dos insetos envolvidos no projeto de controle biológico é importante desde a correta identificação da praga, quanto a correta identificação do inimigo natural. Com o nome da espécie, nós temos à nossa disposição toda a literatura associada àquela espécie. Nós temos oportunidade de entender o que está acontecendo naquele processo de controle biológico. Existe uma questão antiga na literatura que é: se a gente está usando uma espécie qualquer de inimigo natural e o controle biológico está sendo obtido, que importância tem o nome daquele inseto? Não consigo nem saber. Mas não é assim. Isso é uma visão simplista e errada, né? Não é assim. Quando a gente sabe o nome das espécies envolvidas, a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente entende por que algo deu errado ou por que algo deu certo, de forma que a gente pode evitar erros futuros ou reproduzir o sucesso
do que está acontecendo. E aí, Marcelo, vem a história também da taxonomia integrativa. Explica para a gente o que significa isso. Na verdade, assim, a gente está até conversando um pouquinho antes aqui, né, da questão quando fala em taxonomia, nessa área da biologia, né, de descrever os bichinhos, dar nome, uma coisa parece bastante antiga, né, assim, né, dá um aspecto de uma ciência num laboratório empoeirado, assim, né, Sim. porque é uma coisa antiga mesmo. A gente, primeiramente, a gente vê até por parte se você for pegar a Bíblia, a primeira coisa que tem na Bíblia que Deus fala para Adão fazer depois para Adão é o seguinte: pegue todos os animais e dê nomes para eles. Então, quer dizer, a gente não faz nada se a gente não tiver o nome daquilo que está ao nosso redor. Então, seja das plantas, seja dos animais, né, seja das bactérias, seja dos vírus, para a gente poder se referir às doenças, para a gente poder se referir às pragas, se referir aos organismos que a gente obtém vantagens com eles, as plantas que a gente obtém alimento, que obtém remédios que são venenosas. Sem nome a gente não consegue nada disso. Então, a taxonomia tem esse papel. E aí a gente chega no seguinte, um outro aspecto que chega bastante importante é que grande parte da taxonomia que foi feita hoje, ela é sobre a morfologia. A gente olha a morfologia dos animais, a asinha dele como que é, não é, se tem pelinho desse lado, do outro, como que é o corpo, a anteninha dele, as pernas lá, se tem alguma característica, e a gente vai diferenciando as espécies com base nisso, vai reconhecendo isso, e outras estruturas também. E o que acontece? Nem sempre a morfologia das espécies, elas são efetivamente correspondentes com a biologia dela. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, no controle biológico, a gente está querendo, na verdade, a ação daquela espécie como espécie biológica. Aqueles organismos que estão se cruzando, estão se reproduzindo. Quando a gente trabalha com morfologia, muitas vezes a gente tem uma interpretação de um organismo como uma espécie, mas na biologia eles podem ter papéis diferentes, porque pode ser duas espécies que são muito semelhantes morfologicamente, que a gente não consegue distinguir na morfologia. Aí hoje tem um aspecto já há algum tempo, né, aí para quase 20 anos, que nós temos um outro termo para taxonomia que chama integrativa, que é usar todos os recursos disponíveis para interpretar as espécies. Que aí não vem só morfologia, não vem só morfologia interna, externa, né, que é das partes externas do corpo, ou interna. Vem também, por exemplo, uma outra tecnologia que surgiu aí, principalmente de 90 para cá, que está sendo muito aplicada, que é a molecular. Então a gente vai ver as sequências de nucleotídeos nos genes do animal para ver se elas correspondem. Com isso a gente tem mais ferramentas para refinar mais essa identificação, quem são as espécies efetivamente. E isso acontece. É uma coisa impressionante. No controle biológico acontece. Tem laboratórios grandes de país, tinha espécies que eram muito semelhantes, por sorte, naquele caso, teve uma contaminação com a outra espécie, eles criavam outra contaminação com outra que achavam que era uma variedade. Por sorte, não afetou o controle biológico, mas a espécie que entrou depois, ela dominou e acabou antiga. Então, essas ferramentas da taxonomia integrativa, elas permitem a gente ter uma profundidade maior e chegar mais próximo do que seria aquilo que a gente chama de espécie biológica, ou seja, aquele organismo com aquela biologia que ataca efetivamente aquela praga, que tem a característica em tal temperatura daquele jeito, que na condição climática de um jeito ou de outro. Então é isso que a gente quer. Então a taxonomia integrativa ela não é só na morfologia, é juntando todos os recursos tecnológicos que a gente tem para poder entender os organismos vivos. Muito bom, professor. E aí também outros dados, né, aqui para a nossa entrevista, foi o que o pesquisador Daniel trouxe aqui para nós, que é o seguinte: vocês têm um trabalho muito grande em relação ao que vocês vêm fazendo na Amazônia. Então conte para a gente o que vem acontecendo por lá, e agora você como pesquisador também ali em loco, sobre esse dado e o que a gente pode vir a avançar por meio da pesquisa ali na região. Tá. Lá, hoje, está acontecendo algo bastante interessante, né? A gente está na Amazônia, a Amazônia é um dos locais de maior biodiversidade do planeta, então imagine a quantidade de espécies que a gente não tem na Amazônia. Isso aí, na realidade, acaba sendo a fonte quase que infinita de espécies que no futuro, dependendo do que a gente descobre da biologia dela, vai ser utilizado como um produto biológico. Então imagine se eu descubro 10 novas espécies que podem controlar uma praga e no futuro elas podem ser utilizadas para o controle biológico, então é a fonte inesgotável.
todos os biomas têm essas fontes inesgotáveis além das áreas agrícolas, né? Mas o que a gente está descobrindo agora na Amazônia, né? A gente tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT, chamado Biodocel, que é coordenado pelo professor José Albertino Rafael, lá do INPA. E dentro do INCT, o que a gente está estudando? Nós estamos estudando a copa das árvores. Então, a gente tem árvores na Amazônia aí com mais de 60 metros de altura. E a gente começou a verificar que a gente faz coleta normalmente na nossa altura, né, na altura do solo, mas a gente precisa também olhar para cima. E a gente começou a fazer coleta na copa das árvores, claro, a gente desenvolveu equipamentos para fazer essas coletas na copa das árvores, e a princípio nós verificamos que 60% daquilo que a gente coleta, na realidade, não está no nível do solo. Está em cima, a copa das árvores. Então a gente tem muitas espécies que às vezes só vivem lá em cima das árvores, eventualmente elas conseguem descer e serem capturadas por uma armadilha, mas a grande maioria da fauna está lá em cima. E esse projeto ele tem uma visão muito ampla também, porque a quantidade de espécies novas que a gente vai descobrir aí, a gente não consegue muitas vezes nem dimensionar. Para vocês terem ideia, a gente brinca dentro do próprio INCT, vamos apostar em quantas espécies a gente vai encontrar. Então, a gente tem alguns números. E vocês imaginam um número, assim, digamos assim, um cenário otimista, um cenário, né, que tem essas previsões, assim, 3 tentativas, digamos. A gente imagina muito com base também nos dados preliminares que a gente fez. Por exemplo, a gente pegou um ponto da Amazônia e colocamos 5 estratos em alturas diferentes. Então, a gente tem uma armadilha que fica no solo, outra 7 metros, 14, 21 e 28. Em um ponto da Amazônia, durante 15 dias, nós coletamos 60 mil exemplares. E exemplares. 60 mil exemplares. 60 mil exemplares. E agora nós vamos estudar todos esses 60 mil para saber quantas espécies tem em um ponto em 15 dias de coleta. Então, imagine que nós vamos passar não só 15 dias, esse projeto vai durar mais de um ano. Então, são 60 mil a cada 15 dias, mais ou menos, sendo coletados. Isso é um ponto. Nós temos 3 pontos dentro desse projeto. Então, a gente já multiplica aí por 180 mil a cada 15 dias, exemplares para serem estudados. Por isso que envolve tantos pesquisadores, são mais de 800, conforme você colocou, no mundo todo. No caso, o catálogo são mais de 800. Mas nesse projeto em si, do INCT Biodocel, a gente vai estar aí, acho que com um grupo bastante grande também. Eu acredito que, no mínimo, mais de 100 pesquisadores vão trabalhar em conjunto para fazer isso. E aí é muito interessante, porque um chuta um número, o outro chuta outro, e a gente fica fazendo apostas dentro do laboratório. Assim, quanto você acha? Quem é que vai ganhar esse bolão aí? A minha aposta é que nós vamos ter pelo menos 80 mil espécies. Uau! Em um ponto. Sim, e aí justamente até um ponto-chave aqui em comum entre todos é a questão do profissional do taxonomista. Por que ele está em extinção? Tem alguma explicação, assim, porque é uma área muito específica, né? O que vem acontecendo? Bom, Pergunta boa, viu? Todo mundo parou assim para pensar, vamos lá. É algo meio amplo, né? Porque anualmente vários taxonomistas são formados. Eu vou chamar de defende o título de doutorado, né? Se tornou um profissional, está apto a exercer taxonomia, geralmente, embora seja uma carreira que a pessoa vai se aumentando a sua experiência gradualmente, né? Mas, vamos supor, terminou o doutorado, está apto a trabalhar com isso. O detalhe é arrumar emprego. Tá? Então, a gente tem vários taxonomistas tradicionais no Brasil. Aqui o Marcelo, tem a doutora Angélica Penteado Dias, né, que forma anualmente pelo menos 2 ou 3 doutores, né? E essas pessoas acabam indo trabalhar numa escola de nível médio, ou vai trabalhar numa prefeitura, ou seja, ela não tem condição nenhuma de trabalhar com taxonomia. São poucos os que conseguem ingressar na carreira acadêmica ou no instituto de pesquisa, infelizmente. Então, essa é uma das dificuldades, né? Arrumar emprego na área. Entendo. Então, vocês complementam com algo aqui, Marcelo, por exemplo? Sabe? Pode. Acho que um dos aspectos que tem, assim, muitas vezes as instituições de ensino e pesquisa também, muitas vezes elas estão... A gente tem uma noção no Brasil que o desenvolvimento está tudo nas áreas de tecnologia de ponta. Se desenvolver tecnologia de ponta ou conhecimento de ponta, aquilo
que a gente está, né, no limite do avanço do conhecimento científico, isso é mais importante do que a pesquisa básica. Como eu disse, né, aquela questão da visão de taxonomia como uma coisa antiga e tal, né, ou a gente na laboratóriozinho com a lupinha lá, com microscópio, etc., é um tanto desse jeito. Só que essa é a pesquisa básica. Se a gente não conseguir nomear os organismos, nós não conseguimos associar a informação do organismo com o nome e saber o conjunto das informações daquele organismo. E a gente não sabe nada. Então, a taxonomia é uma pesquisa básica. E muitas vezes as instituições de pesquisa elas estão preocupadas aí para frente, que na verdade é uma coisa muito não só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Mas, de certa forma, parece que a gente vai avançar mais se for para a linha de ponta, enquanto que se a gente não tiver conhecimento básico, a gente não pode. Então, quando você pega na América, no hemisfério norte, você pega na Europa, você pega nos Estados Unidos, eles têm um conhecimento taxonômico das espécies, das plantas, de fungos, de tudo, muito mais avançado. Primeiro que a biota como um todo, né, todos esses organismos, eles são um número muito menor. Então avançaram muito mais. E avançaram muito mais porque tem mais tradição, investiram isso lá atrás, nessa pesquisa básica. Para nós, não. Nós não tivemos um bom investimento no passado, continuamos não tendo agora, mas a gente quer ir para frente. Então falta isso, precisa disso. Então, e a formação dos profissionais, muitas vezes, leva os profissionais a pensar também dessa forma. Se eu for para a tecnologia de ponta, eu tenho mais chance de ter emprego do que se eu numa área de pesquisa básica. Uhum. E você, Daniel? E ainda tem casos que, tipo assim, formar um taxônomo não é da noite para o dia. Então, você tem um tempo muito grande e muitas vezes algumas pessoas se desestimulam no meio desse caminho. Uhum. Então, é tanto tempo que você tem que se dedicar ali para... Tem algumas espécies que você tem que olhar as genitálias, você tem que... São insetos muito pequenos, então você tem que se dedicar muito para conseguir ter realmente um nome verdadeiro daquilo que fala da espécie, né? Saber exatamente que espécie é aquela. E acaba sendo bastante complicado isso também, porque durante todos esses anos eu vi vários amigos, vários taxonomistas fantásticos que não conseguiram permanecer na área. Uhum. Então é muito complicado você ver os seus amigos que às vezes tinham um conhecimento muito melhor do que o meu, hoje ele já não está mais na área porque ele não teve a oportunidade de continuar. Uhum. E eu tento sempre fazer com que as pessoas se apaixonem pelo que fazem, né? Então, se você gosta daquilo que você faz e você batalha para tentar continuar com aquilo, acaba sendo fantástico. Então, a gente não tem um trabalho, a gente tem uma diversão. Eu sempre falo para as pessoas, uma brincadeira que eu sempre falo, assim, teve uma máquina que quebrou numa empresa e a empresa parou. E aí chamaram um especialista. O especialista foi lá e apertou o parafuso e cobrou R$1.000. Aí o Paulo falou, nossa, mas só R$1.000 para apertar um parafuso? Ele disse, mas o problema não é apertar o parafuso. É você saber qual parafuso apertar. Então o taxonomista, ele tem muito disso. Às vezes ele olha e diz, tal coisa. Mas você olhou em 10 minutos e disse que era tal coisa? Mas para eu saber que isso aqui é tal coisa, eu tive uma bagagem de pelo menos uns 20 anos. Um repertório, né? Uma pesquisa. Exatamente. Gente, sem o taxonomista, nenhum produto entra no mercado. Então, vocês chancelam isso, né, Valdir? Exatamente. E se uma empresa quer vender um inimigo natural, um parasitóide ou um predador, ela precisa cumprir os requisitos do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Um desses requisitos é que o taxonomista ateste que aquele inseto que ele está querendo comercializar é realmente daquela espécie que ele está dizendo que é. E o outro requisito é que material testemunho desse inseto seja depositado em uma coleção reconhecida, uma coleção oficial. Uhum. E aí, com essa quantidade de organismos que a gente tem para catalogar, quais são esses desafios, né? Dado até o que você colocou há pouco, Marcelo, sobre a questão de incentivo à pesquisa, mas o Brasil, os pesquisadores e a taxonomia busca olhar para frente, né? Dá até uma visão mais otimista em relação a isso. Quais são os grandes desafios para você hoje? Olha, os grandes desafios, assim, continuam os mesmos, de muito tempo. No Brasil, nós temos uma fauna imensa, uma biota imensa, né? Não dá só falar da fauna de tudo. Fungo, planta, alga, insetos e outros organismos mais, até de vertebrados, tem um monte de coisa sendo escrita, né?
que assim, que é nova, né? Quando a gente fala que a espécie é nova, não é que ela surgiu ontem, né? A gente não tinha nome só para ela. É que a gente fala muito espécie nova, parece que ela surgiu ontem. Mas a gente está dando nome agora para ela, não tem nome ainda. Então, esse é um desafio grande que a gente tem. E a gente, por mais que crie taxonomista, a gente tem o gargalo das vagas, que é onde foi colocado. Então, quer dizer, vagas para os pesquisadores. Então, a gente tem que expandir, não adianta. Nós precisamos expandir o número de vagas para poder trabalhar, porque senão a gente não vai ser competitivo no mundo com os desafios que vêm da tecnologia. Ou seja, nós temos que investir em pesquisa básica. Não adianta a gente só querer investir lá nas pesquisas de ponta, porque sem conhecer a básica não serve. Isso aconteceu muito na agricultura. Quando começaram lá na década de 60, 70, mecanizar muito a agricultura, que traziam as tecnologias do exterior que não servia nada para cá, tiveram que inventar tudo aqui, porque era diferente. Com a fauna, com a taxonomia mesmo. Né? É a agricultura tropical. Então, é a mesma coisa que nós temos que fazer com a biota. Nós temos que conhecer o que nós temos, só não podemos investir. E aí, o que acontece? Uma outra coisa, sem essa pesquisa, até que foi colocado pelo Daniel, sobre a questão de e a fauna nativa, etc. Se nós não conhecemos a fauna nativa, nós não temos chance de ter maior bioprospecção. Ou seja, o que está acontecendo nessa fauna nativa toda, que seja lá na copa da árvore? O que tem lá que de repente pode ter interesse para a gente? A gente não conhece porque está lá. E muitas vezes está isolado dos lugares que nós estamos aplicando, precisando desses organismos. Então a gente precisa conhecer a fauna nativa toda pela bioprospecção. E o mais interessante é que vem, né? Assim, muitas vezes tem prospecção aqui de vários coisas parasitóides, os inimigos naturais nem tanto nessas áreas, mas nós não conhecemos para poder dizer que ajudam ou não. E outra coisa, esses organismos têm todo um papel naquela floresta. Há uma tendência para nós mantermos, né, essa questão da floresta em pé, uma produção integrada. Nós não sabemos quais são os serviços ambientais que eles prestam. Como que está distribuído o conjunto dos parasitóides de ovos, inimigos naturais de ovos, que é dos que comem as folhas de determinadas plantas, como está essa distribuição na floresta como todo, não só no nível do solo. Quando a gente chegar nesse conhecimento, nós vamos poder trabalhar numa estrutura, efetivamente, numa agricultura florestal, no sentido daquela agricultura múltipla, né, de que mantém uma floresta, consegue produzir ainda dentro daquela floresta, uma estrutura de floresta. Se a gente não fizer esse tipo de trabalho, nós vamos ter isso nunca bem feito. Ou seja, adequadamente feito, que tenha um sucesso econômico, de sustentabilidade, entendeu? Então, isso parte da taxonomia, porque sem dar nome, sem saber quem são, quantos são, a gente não vai saber o que eles fazem. E só sabendo que esse tudo que a gente sabe, vai descobrir o que eles fazem. E ainda é algo constante, né? Em evolução, como é que vocês colocaram aqui, que pode ser que mude, né? Não é nunca uma ciência exata, não é isso? Tem isso também, né? Mesmo a ciência exata, o conhecimento de todas as áreas da ciência, ele é um conhecimento momentâneo, que a gente vai, testa uma teoria, né? Uma hipótese, ela vira uma teoria. Então, por exemplo, a gente, cada nome de espécie é uma teoria. Mas a gente vai reestudando, encontrando mais informações daqueles organismos, de repente a gente percebe que ali, apesar da gente estar tratando aqui, dentro do laboratório, na coleção, aquele conjunto de organismos como espécie só, na verdade eu posso ter mais de uma espécie atuando na natureza, ou seja, tem parte desses organismos que eu estou tratando espécie só, eles não vão reproduzir, eles não vão cruzar e reproduzir. Só parte deles que reproduz daqui e outra parte de lá. Quer dizer, essa teoria ela tem que ser reanalisada. Parece que a gente testa continuamente. E aí amanhã a hipótese, maior que a hipótese, talvez tenha mais de uma espécie aqui. E amanhã você vai lá com esses dados, que eu mencionei até da taxonomia integrativa, a gente percebe que, na verdade, o que eu tenho de teoria é que são 2 espécies e não uma só. E aí é que vai essa constante evolução. E aí vai. Isso é muito bom, a ciência traz isso, né? Tem o inverso também, né? Porque tem o inverso. Muitas vezes o Marcelo encontrou uma espécie lá, ele descreveu essa espécie, o Valmir descreveu outra espécie, eu descrevi outra espécie, e no futuro, quando a gente faz todo esse estudo novamente, a gente descobre que aquilo que se descreveu era a mesma espécie. Só que não é o mesmo. Aí a gente tem que fazer o inverso. Em vez de separar aqui em várias espécies, a gente tem que juntar 3 espécies em uma só. E aí como chegamos num conjunto. Exatamente. E esse tem um trabalho muito importante para a área aplicada, que é o trabalho que, na verdade, como evolui muito, tecnologia, né, os aparelhos ópticos de realmente poder estudar, outras tecnologias como molecular, tudo que foi publicado há muito tempo, então foi lá o registro, essa espécie de inimigo natural esteve associada a essa espécie aqui que é praga. Essa outra, nós estamos voltando lá para trás
para checar se aqueles nomes estavam corretos, ou seja, que aquela espécie são as espécies que têm aquele nome hoje. E com isso a gente muda uma série de informações. Por isso que o Valmir falou aqui da questão de material testemunho em coleções, ou seja, independente de ser um produto que vai ser utilizado ou não, todo esse material de qualquer estudo na área aplicada, ele tem que ser depositado em coleções. Para ter o testemunho, para lá no futuro a gente voltar e checar. Onde deu um erro aqui? Onde estava o erro? Quando ele veio? E aquela informação que estava lá atrás com essa espécie, ela é válida ou está referindo a outra espécie? E a gente faz uma releitura disso que permite interpretar muito. Nós temos feito esse trabalho, né? E o que tem acontecido? A gente está percebendo que tem muita informação errônea. E até, por exemplo, eu descobri um equívoco desse, publicado lá em 1936. Como? Porque estava lá referindo ao nome de uma espécie que recentemente, lá há poucos anos, estive na Amazônia, lá em 2021, trabalhando lá com o pessoal da equipe do INPA, aí, que trabalha com o Daniel. E o que aconteceu? Eu recolhi muito, estudei material da Amazônia inteira. E tinha uma espécie lá que é uma espécie muito interessante para mim. Só que uma espécie amazônica, do meio da floresta. E peguei sem querer lá, onde eu estava pegando a publicação, uma espécie associada a uma praga aqui de São Paulo. Eu falei, uai, isso daqui eu acho que está errado, porque eu não vejo essa espécie, eu só estou vendo a Amazônia, o que esse bicho estava em 1936 em São Paulo? Está errado isso daqui. Fui atrás, não consegui achar os bichos aqui, descobrimos agora que os bichos estão por aí. É que eles não estavam no lugar correto, entendeu? Mas o que eu fiz? Eu vi lá que ele tinha mandado lá para os americanos, lá em Washington, para identificar. Eu falei, esses caras vão ter esse material lá. Escrevi, me mandaram as fotos do bicho que está na coleção ainda. Então a gente precisa, como país, ter esse depósito. E isso permitiu com que eu visse que aquela espécie, que o nome daquela espécie estava errado. Estava se referindo a uma espécie errada. E é uma espécie nova, por sinal, ou seja, é uma espécie que não tem nome ainda, que não está descrita, e que nós estamos fazendo essa correção. E ela tem uma importância, porque nós estamos pegando ela associada a várias pragas de desfolhadores, né, que comem folhas de palmeira, de um monte de coisa. Então, você percebeu qual que é a importância? Então, a gente tem possibilidade de voltar e rever, e redescobrir, e redescrever aquela história. É um retrabalho, mas que faz parte do processo de crescimento, né? Histórica. É muito legal, às vezes, quando a gente vai numa coleção, você imagina só, tá olhando lá um material, você tem na etiqueta lá a data que foi coletado, o local, quem coletou, aí você olha na etiqueta, nossa, Darwin coletou isso. Aí você volta assim, meu Deus, eu tô pegando isso que Darwin pegou e colocou aqui. Sim, a então, parte do contexto histórico. Emocional e contexto histórico também. E aí, falando em coleção, o Instituto Biológico tem uma coleção muito importante, então traga pra gente, não à toa, mais de 130 instituições vieram procurar vocês nos últimos 25 anos. Como é que está hoje essa coleção, Jamir? Bem, a gente realmente já recebeu mais de 80 mil exemplares para identificação. A maioria vinda de estudantes de pós-graduação, mas também de muitos institutos de pesquisa em seus projetos de controle biológico. Como a gente trabalha com material associado a pragas, então essa coleção tem importância porque 70% do material recebido está associado a alguma praga. Então isso para nós é uma preciosidade, né? Preciosidade. Nossa coleção, ela não é grande quando comparada em coleções zoológicas de universidades, como a Universidade Federal do Espírito Santo, ou como o INPA, qualquer coleção biológica, que são geralmente muito grandes. A nossa é pequena, tá? Em número de exemplares, ela não é grande, né? Exato. Mas a importância é enorme. Histórica é enorme. A gente costuma brincar, o nosso diretor anterior, que era Antônio Batista Filho, ele gosta de valorizar, né? Ele está certo. Então, a nossa coleção, embora pequena, é a maior coleção do Brasil com registro de hospedeiros, né? Eu até perguntei para o Marcelo, para o Daniel, falei, estou falando verdade? Não, o registro de hospedeiro está certo, é isso mesmo, né? Sim. Então, bem, o detalhe é o seguinte, é que para montar uma coleção de parasitóides, você não tem ideia de quão complicado é, quão trabalhoso é. Os parasitóides, normalmente, eles encarquilham quando secos. Então, se eu matar um besouro, percevejo e secar, para espetar ele e colocar na coleção, ele vai ficar com esse formato bonitinho. Um parasitóide, ele encarquilha igual uma uva passa. Perfeito.
Imagina guardar na coleção um inseto encantilhado. Uhum. Eu não consigo mais identificar aquilo, ele fica feio para tirar fotos. Então tem um processo especial muito demorado para transformar esse inseto em coleção. Sim. Então, assim, como mão de obra não é o ponto forte das instituições hoje em dia, principalmente funcionários de apoio, né? Uhum. A gente está com uma certa dificuldade em, digamos, deixar uma coleção do modo exemplar. Mas os insetos estão lá disponíveis para estudos, né? Sim, excelente. E conforme o tempo vai passando, mais pessoas, inclusive de instituições internacionais, pedem empréstimo para estudar algum inimigo natural de alguma praga alvo. Excelente. E esse é um outro ponto que você falou aí, que é muito interessante, eu acho que é bom a gente mencionar também, é que muitas vezes a gente não faz só o trabalho de taxonomia. O pessoal, quando manda o material para a gente, ele manda, por exemplo, em álcool. Aí eu tenho que preparar o material, eu tenho que montar, eu tenho que fazer a etiqueta, botar a etiqueta em um por um, para depois estudar o material. Então, quando você recebe 10, 20, você consegue fazer isso. Mas eu já cheguei a receber caixas e mais caixas que eu vou processar aí durante 10, 15 anos e talvez eu nem consiga terminar tudo. Então, imagina só a quantidade. É um trabalho com muito alfinete. específico. A gente Sim. sempre se pergunta assim, nossa, mas quanto custa um inseto depositado dentro de uma coleção? Porque uma coisa é você mandar o material que você coletou, mas qual foi o gasto total? Porque tem o gasto que você teve que fazer a coleta, você usou E um equipamento existe pra coletar. essa média, mais ou menos? A gente é muito difícil calcular isso, mas a gente existe tem todo- ideias de como tentar calcular isso no futuro. Que bom. Porque, imagine só, tem algo que a gente chama de curva de rarefação. Então, você tem um ambiente aqui e você vai amostrando esse ambiente. Vai chegar um momento que vai começar a saturar, ou seja, tudo que você está coletando, você já coletou. Sim. E aí, uma ou outra espécie que vai aparecer. Essa uma ou outra espécie, às vezes você passa 10, 20 anos para coletar ela naquele ponto. Então, imagine todo o gasto que você teve até Pra- coletar aquele exemplar. Então, o valor desse exemplar ele acaba ficando muito agregado. Então, por isso que tem espécie que chama, essa espécie é rara. Eu mesmo já descrevi uma espécie que só existe um exemplar que eu descrevi. Uau. Ninguém nunca mais coletou. Sim, não achou Eu não sei nem mais. se é uma Uhum. espécie que existe ainda. É outra pode ter sido rara. extinta. Pode ter sido extinta já, ele é repulsado. Muito bom, gente. Vocês viram que aqui é uma enciclopédia mesmo para a gente falar de taxonomia. Então, é um ambiente, né? Algo que a gente realmente precisa estudar, entender. E toda essa bagagem, repertório que vocês trouxeram foi excelente aqui para dividir com a nossa audiência. Então, a gente vai fechando aqui o nosso Coopert Biotalks, edição especial do Congresso Brasileiro de Entomologia, mas eu preciso, sem antes, fazer aqui algumas considerações finais de vocês. Então, começamos aqui pelo professor. Qual consideração, qual mensagem que fica da taxonomia atual e de todo o repertório que você trouxe de estudo, de mudanças, da taxonomia integrativa, dos desafios, frente aqui ao que a gente está vivenciando no Congresso Brasileiro de Entomologia? Bom, eu acho que o aspecto principal é a questão realmente, principalmente na área aplicada, os estudos da área aplicada, os exemplares que foram obtidos nesses estudos, pelo menos parte deles tem que estar depositado em coleções, para a gente poder desenvolver mais a taxonomia, ter boas informações recentes, que eram informações antigas, e poder rever a identificação desses animais, e com certeza isso colabora muito com a ciência, isso para mim é um dos aspectos principais também. Fora aquilo que a gente conversou da taxonomia, que talvez o pessoal vai comentar alguma coisa, mas agradeço muito. Obrigada, agradeço então, professor aqui com a gente. Você, Valmir? O Marcelo falou tudo aqui, né? Eu sempre queria dizer, eu só queria reforçar que taxonomia é apaixonante, né, gente? Nossa, desde o começo da minha carreira de entomologista, eu gosto de taxonomia. Já perdi trabalhos por não saber identificar insetos. Eu comecei a trabalhar com parasitagem de mosca doméstica na minha carreira e a gente fez orgulhoso um trabalho de biologia de parasitoides, mas depois na hora de analisar, a gente viu que o coeficiente de variação é enorme. E os dados, era muito estranho aquilo. Daí um rapaz veio e falou, nossa, tem 3 espécies aí no meio, misturadas, né? Aí eu falei, puxa, eu preciso saber identificar o inseto que eu estou trabalhando para depois estudar a biologia dele, né? E lá dentro tinha 3 espécies, por isso que a biologia de cada um variava lá. Uau, Isso é importante. Que bacana. Gente, que emocionante, né? Olha que depoimento lindo, os olhos chegam a ficar marejados, assim, do amor realmente pelo que faz, né? Porque vocês são exemplo mesmo, um amor que dá pra gente sentir
não só de ouvir pelas palavras, mas a gente sente aqui, a gente que está perto, a gente sente esse amor que vocês têm. E finalizando aqui com você, Daniel, qual é a mensagem que fica? Eu acho que a mensagem, a gente já mostrou a paixão que a gente tem, mas a gente precisa também de outras pessoas que tenham essa paixão também. Então, quem estiver ouvindo a gente, né, assistindo a gente, que gostar dessa área, falta demais taxonomista. Então, assim, quanto mais a gente tiver, melhor a gente vai conhecer a nossa fauna, a forma que pode ajudar a gente na agricultura, a gente vai resolver melhor os problemas. Então, é uma área apaixonante, é uma área que a gente nunca vai deixar de fazer isso. É como colecionar figurinhas, né? A gente tem cada inseto diferente lá que fica colecionando figurinha. Então, eu acho que começa assim na infância. E tem muita criança que a gente está trabalhando agora com crianças também, que olha e diz assim, eu quero fazer isso no futuro. Então é importante que tenham essa nova geração se interesse pela taxonomia, porque um dia a gente já não vai estar mais aqui e precisa de pessoas para continuar esse trabalho. Ele não pode parar, e o tamanho da biodiversidade do Brasil é tão grande que nos próximos 500 anos a gente não vai dar conta. Isso a gente pode ter certeza. Obrigada, então. Muito obrigado. Marcelo, Valmir, Daniel, por estar aqui com a gente, então, nessa edição especial sobre taxonomia aqui no Congresso Brasileiro de Entomologia. Deu para sentir da importância realmente desse profissional e de tudo que ele engloba. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.